bom dia mundo, porque tem gente de tudo quanto é lugar, não sei que horas são aí, onde é que vocês estão, e obrigado a todos que estão aqui mais uma vez, mais uma live. Espero poder ajudar vocês com as minhas estratégias, com o que eu tenho feito aqui com os meus pacientes na minha vida, e eu acho que vocês vão conseguir aproveitar bastante do que eu vou colocar hoje. Na live de hoje eu coloquei como tema como usar o triglicerídeo de cadeia média, que é o TCM, o C8, que é o ácido caprílico, que é um derivado de coco, e o BHB, que é o beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico pronto, tá? O TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, ou do MCT, né, em inglês. O C8, que é o ácido caprílico, derivado do TCM, e o BHB, que é o beta-hidroxibutirato, que é o corpo cetônico pronto. Então eu quero ensinar vocês como trabalhar isso hoje, porque vocês têm me visto muito falar desses assuntos. Eu tenho mostrado para vocês como que eu uso frequentemente essas três estratégias. Então vamos começar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar no porquê das coisas. Por que eu vou usar um TCM, ou um C8, ou um BHB? Eles são otimizadores da biogênese mitocondrial e otimizadores da expressão do PGC1-alfa. Ou nessa ordem, otimizadores da expressão do PGC1-alfa e otimizadores do jejum intermitente. Consequentemente, otimizadores da biogênese mitocondrial. Então tem dois pontos aqui. Então quando a gente usa estratégias como essa, nós visamos, quando eu uso essas gorduras, esses ácidos graxos, eu uso justamente para ter um estímulo aumentado de uma proteína chamada PGC1-alfa. Essa proteína vai aumentar a expressão de várias outras proteínas lá na cadeia e de transferência de elétrons e de várias reações que acontecem na cadeia respiratória, na mitocôndria, o que vai favorecer a biogênese mitocondrial. E qual é a vantagem de se favorecer a biogênese mitocondrial? A maior vantagem de se estimular a biogênese mitocondrial é a otimização do nosso processo metabólico. Otimização da queima de gordura, um estímulo para massa magra, e ele é uma estratégia para melhorar a flexibilidade metabólica. Então, guardem isso que eu vou falar agora. A gente muda sempre as estratégias que a gente faz, porque a gente sempre visa a flexibilidade metabólica. Eu não posso ficar com uma dieta uniforme, senão eu chegaria aqui e falaria assim: vocês vão comer isso é uma dieta saudável. Então a dieta saudável não é só você fazer uma seleção de tudo que a gente tem de nutriente, calcular todos os nutrientes, macro, micronutrientes e colocar, pronto, no seu dia está tudo aqui. Isso você vai ficar estagnado, você vai manter aquilo que você tem. Quando a gente muda essa dieta, muda as estratégias, faço uma cetogênica, faço uma low carb, faço uma com mais carboidrato, faço uma vegetariana. Quando eu faço essas coisas, eu estou buscando a flexibilidade metabólica. E essa flexibilidade metabólica é uma habilidade que o nosso organismo tem de se habituar, de se adaptar a uma nova demanda energética. Por quê? Novas demandas energéticas. A flexibilidade metabólica, ela sempre visa, guardem isso, sempre visa usar substratos diferentes. Por quê? Porque a gente está acostumado, desde criança, a usar substratos de glicose para fins energéticos. E acaba sendo um substrato primário. Quando a gente busca a flexibilidade metabólica, nós buscamos outros substratos alternativos, como as gorduras, como os ácidos graxos, como os corpos cetônicos. Então, se eu tô fazendo qualquer estratégia para flexibilidade metabólica, eu estou querendo que a minha gordura
seja usada para fins energéticos. Essa gordura ela é mobilizada até o fígado, no fígado ela é quebrada em moléculas de menor massa molecular, até a produção de corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos passam a ser nossa moeda energética. Da mesma forma que a gente tem a glicose como moeda energética, eu tenho um carboidrato, eu tenho um polissacarídeo, ele vai sendo quebrado, até produzir uma glicosezinha. E uma gordura de massa molecular alta, ela também vai sendo transformada até produzir um corpo cetônico, que é a nossa moeda energética, a glicose do carboidrato, corpo cetônico da gordura. E esse corpo cetônico aqui é a chave da biogênese mitocondrial. Esse corpo cetônico, um exemplo que eu falei para vocês é o beta-hidroxibutirato. A gente tem acetato, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. O beta-hidroxibutirato é um corpo cetônico já pronto, que vai fazer o suporte e para as nossas demandas energéticas. Então, como que eu vou pensar aqui? Para que eu vou usar substratos diferentes? Para estimular a flexibilidade metabólica. Qual a importância de se estimular a flexibilidade metabólica? Estimular a biogênese mitocondrial. Qual a importância de estimular a biogênese mitocondrial? Otimizar nosso metabolismo, fazer com que o nosso metabolismo seja mais rápido, com que a queima de gordura seja mais rápida, com que o estímulo de massa muscular também seja mais eficiente. E olha aqui, eles escreveram aqui para mim agora, ó, TCM, triglicerídeo de cadeia média, C8, ácido caprílico, BHB, beta-hidroxibutirato. Exatamente, muito obrigado. Então, isso é muito importante. Se hoje eu estou fazendo essa live aqui em jejum, eu acordei às 5 da manhã, eu tomei um shot bem simples. Eu coloquei um pouquinho de limão, um pouquinho de água, um pouquinho de própolis e um pouquinho de cúrcuma. Tomei isso, passou um pouquinho, eu já sentei, fiz um pouquinho de meditação, as coisas que eu faço. E agora sentei aqui para fazer a live e já deixei o meu chá pronto, tá? Estou em jejum, porque nada disso quebra jejum. Para que eu estou fazendo esse jejum? Para estimular a minha flexibilidade metabólica, tá? Para estimular a minha flexibilidade metabólica a ponto do meu corpo saber usar outra fonte energética que não só a glicose. E aí o que acontece? Eu venho, tomo esse chá, daqui a pouco eu tomo mais uma outra coisa, eu tomo um guaraná cipó e desço para fazer exercício. E só vou comer mais tarde. Então eu estou fazendo um jejum, nem que seja mais curto, para estimular a flexibilidade metabólica, tá? E a gente, para fazer isso, a gente precisa de um jejum de no mínimo 14 horas. 12 horas já não é jejum. A gente começa a produzir corpos cetônicos com 12 horas. Então, a partir de 12 horas, 14, 16 horas, 18 horas, muito bom. E aí vocês pensem comigo. Ótimo então, Luciano. Eu vou tentar colocar isso na minha vida. Eu também quero estimular a flexibilidade metabólica. Eu quero estimular a biogênese mitocondrial. E eu quero usar esses substratos alternativos para otimização, tá? Porque até agora eu não falei nem desses substratos. Eu não falei para vocês que eu fiquei em jejum desde as 5 horas. Eu posso tomar esse chá e daqui a pouco vir aqui e tomar uma colher de C8, de ácido caprílico. Esse ácido caprílico não vai quebrar meu jejum e ele é absorvido muito rapidamente. Para vocês terem ideia, 25% já é absorvido no próprio estômago. É uma absorção muito rápida. O estômago nem é um órgão absortivo. Absorve muito rápido e já faz um estímulo neurológico, já faz um booster neurológico. E para quem tem fome ou tem mais aquela ânsia por comida, quero comer, o C8 pode ajudar muito. Então o C8 ele é o ácido caprílico derivado do coco, derivado do óleo de coco, tá? Então se eu tenho, por exemplo, um TCM, um triglicerídeo de cadeia média, eu tenho um ácido cáprico e tenho um ácido caprílico. Deixa eu até colocar uma coisa que eu vi que alguém perguntou, uma coisa aqui importante. O ácido cáprico e o ácido caprílico. Esse ácido cáprico e o ácido caprílico, essas proporções dependem da estação, tá? Mas tem 6, 7, 8 vezes mais do que o óleo de coco. Eu não estou falando de óleo de coco. O óleo de coco a gente usa para fins culinários. Se eu estou pensando em flexibilidade metabólica, se eu estou pensando em substratos energéticos, eu não vou usar óleo de coco. Eu vou usar o TCM, porque eu não quero o TCM, eu tenho C8 e o C10, que é o ácido cáprico, tá? E no óleo de coco eu tenho E no óleo de coco eu tenho outras moléculas que vão fazer que tem um peso molecular maior e que tem uma massa molecular maior
e que não tem a mesma funcionalidade do ácido capro e caprílico. Então, por isso que o óleo de coco em si não é a melhor estratégia. A gente usa o TCM, tá? Óleo de coco a gente usa para fins culinários e não para tomar como substrato energético. Aí vem a pergunta, eu posso usar tanto o TCM quanto o C8? Pode, tanto o TCM quanto o C8. O TCM eu tenho C10 e C8, e o C8 eu tenho só C8. Se vocês perguntarem, existe alguma coisa, é melhor o C8 que o TCM? É melhor do ponto de vista que a massa molecular é um pouco menor, o C8, e o C8 já é absorvido mais rapidamente e ele estimula mais proteínas desacopladoras. Então ainda vale a pena usar o C8. Ó, a gente está num funil aqui. A gente já excluiu o óleo de coco para fins energéticos, descemos para o TCM, descemos para o C8. É como se eu estivesse fazendo um funil aqui do melhor. Então a gente chega no C8, que é o ótimo. Que aí sim eu tenho um substrato energético alternativo maravilhoso. Tá? Diferente do TCM, diferente do óleo de coco. E esse C8, ele tem a habilidade de estimular proteínas desacopladoras. E essas proteínas desacopladoras, elas são muito importantes na cadeia respiratória. E essas proteínas desacopladoras, elas são as responsáveis por o que a gente chama pelo estímulo de biogênese mitocondrial. Então, se eu uso um ácido caprílico que vai ter essa capacidade de estimular proteínas desacopladoras, o que eu estou fazendo? Eu estou estimulando a biogênese mitocondrial. E uma coisa é importante, que a gente vai perdendo essa capacidade, a gente perde a capacidade de desacoplamento cronicamente. Então, com o passar dos anos, a gente vai perdendo, guardem isso, com o passar dos anos, a gente vai perdendo essa capacidade de desacoplamento, tá? Vai desacoplando menos, vai estimulando menos biogênese mitocondrial. Então, se eu tenho 40, 50, 60 anos, cada vez vai piorando essa capacidade de desacoplamento. Então, eu tenho que cada vez mais usar substratos energéticos. Então, se eu tenho 40 anos, para mim é mandatório fazer 1, 2 vezes de jejum por semana ou usar substratos alternativos, ou fazer uma cetogênica, usar substratos alternativos para o fornecimento energético. Porque eu preciso estimular as minhas proteínas de desacoplamento, que vão fazer a biogênese mitocondrial, que vão estimular toda uma demanda energética. Então eu tenho é como se eu passasse meu motor de 1.0 para 2.0. E tudo isso depende da biogênese mitocondrial, do tamanho, da qualidade, da capacidade dessa mitocôndria se dividir. Então tudo isso faz com que eu tenha uma demanda energética acelerada. Então, se eu tenho um metabolismo lento e quero passar para um metabolismo rápido, a primeira coisa que eu tenho que fazer é alterar o meu substrato energético. Não adianta só mudar, eu vou tirar um pouquinho de arroz, vou colocar um pouquinho de não sei o que. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é mudar o substrato energético. E por isso que eu sempre falo para vocês que eu gosto de usar o C8 ou o TCM em jejum. Eu acordo de manhã, faço meu jejum, uso o C8, uso o TCM como estimuladores da produção de corpos cetônicos. Como se fosse uma isca para o meu corpo entender, ó, chegou esse tipo de substrato aqui que é o C8, então você está entendendo que o que eu vou mandar de energia para você é gordura, não é carboidrato. Então se prepare para recebê-la. Então o C8, quando eu tomo o C8, vai aumentar receptor, vai aumentar transportador de corpos cetônicos e faz com que a gente tenha a produção aumentada de corpos cetônicos. Então não vai quebrar jejum TCM, não vai quebrar jejum C8, e sim vai super estimular. E aí eu chamo a atenção de mais uma coisa. Existe já o corpo cetônico mais prontinho, porque eu tenho o C8, que é o ácido caprílico, que é usado para a produção de corpos cetônicos. Tá? Olha o funil, tá se afunilando mais ainda. Do C8 eu passei pro BHB, que é o beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico pronto. Ó, comecei lá no óleo de coco, vim para o TCM, vim para o C8, agora cheguei no BHB. O beta-hidroxibutirato é o que qualquer estratégia cetogênica ou de jejum quer que aconteça, que é a produção do beta-hidroxibutirato. Ou seja, a gente está produzindo corpos cetônicos que vão ser usados para fins energéticos. Então, o beta-hidroxibutirato é um corpo cetônico primordial
para quem quer uma flexibilidade metabólica e estimular a biogênese mitocondrial. E a gente pode ou estimular via TCM, via C8, ou eu posso usar o BHB diretamente. Então eu posso manipular na farmácia de manipulação de 3 a 6 gramas de beta-hidroxibutirato, e de 3 a 6 gramas de beta-hidroxibutirato eu vou usar como substrato energético, tá? Então vocês vão, guardem isso, de 3 a 6 gramas de beta-hidroxibutirato, certo? Isso a gente manda fazer na farmácia de manipulação. Também a gente consegue fazer via prescrição. Para quem mora fora, vocês vão achar uma série de produtos à base de beta-hidroxibutirato, tá bom? Bom, já falei um monte de coisa. Deixa eu chamar um convidado especial aqui para essa live. Uma pessoa que eu gosto muito e que trabalha comigo diariamente lá na clínica. Deixa eu ver se ele já chegou aqui, que ele é muito incrível. Tá aqui. E vai ajudar a gente a entender um pouco como que ele usa isso também, que não sou só eu que estou usando isso aqui não, tá? Aê, Ramon, chegou. Bom dia, Lu. Bom dia, pessoal. Acordou cedo, hein, Ramon? Acordamos cedo. Já tá na clínica já? Já tô aqui já. Às 6 horas da manhã, o Ramon já tá na clínica. Bom, para quem não conhece, Ramon Nicotari trabalha comigo há muitos anos, trabalhava comigo lá em Piracicaba, agora trabalha comigo aqui em São Paulo. E é um nutricionista fantástico, brilhante, que eu tenho o privilégio de ter todos os dias lá trabalhando. Nós somos uma equipe, somos eu, Ramon, Luana, Ellen, Lucimara, Carol Caprioli, e a gente está todos os dias lá na clínica trabalhando feito doido. E eu chamei o Ramon, porque o Ramon também trabalha muito lá na clínica com os pacientes com flexibilidade metabólica, com uso de substratos alternativos como C8, como BHB, como TCM. Ramon, primeiro, obrigado por ter aceito o convite da madrugada. O convite da madrugada, isso é um convite de grego, viu? Isso é um presente de grego. Mas tem muita gente, você vai ajudar muita gente fazendo isso, tá? Então, bora lá. Como que você usa esses substratos energéticos? Como que você tem trabalhado a flexibilidade metabólica? Ajuda as pessoas a colocarem isso na prática. Como trabalhar essa flexibilidade metabólica, o uso desses compostos na prática? A primeira coisa que a gente tem que eu tento entender é qual vai ser o objetivo da minha estratégia. Então, se vai ser uma estratégia para perder peso, para performance, para questões neurológicas, que é muito usado, questão de ansiedade, compulsão, eu gosto muito disso. Então, por exemplo, geralmente que as pessoas quando chegam pra gente já começam a trabalhar dentro de um ciclo de estratégia. Basicamente são 4, mas eu gosto de dividir. O primeiro ciclo, eu gosto de começar já a fazer o primeiro estímulo que ele vai ser mantido ao longo de toda a estratégia, que é o estímulo mitocondrial. Estimular a produção de mitocôndria, tamanho de mitocôndria e funcionalidade dessa mitocôndria, que geralmente ela é um pouco aquém do que a gente espera. Então, como que eu começo a trabalhar esse estímulo? Por exemplo, ontem eu recebi um paciente, ele já voltou de um plano muito flexível, onde eu já penso na próxima estratégia começar a trabalhar uma estratégia mais cetogênica mesmo. Então, o que eu já comecei a fazer? Inicialmente, ele já pode potencializar essa produção de corpos cetônicos com o uso, no caso dele, foi do C8. Ele usou o Upgrade Energy. Então, qual foi a estratégia? Ele acordou, ele tinha um shot bem focado na questão energética. Então, ele misturava uma base ácida, limão ou vinagre, ele vai escolher, com cúrcuma, gengibre, cacau em pó, o cogumelo Lion's Mane, mais o C8. Então, ele já começava o dia fazendo essa estratégia. Pode falar. Qual o propósito dessa mistura, Ramon, que você colocou esse monte de coisa aí? Primeiro, gostei. Questões neurológicas de foco, concentração, porque ele trabalha com isso. Ele basicamente só escreve artigo científico, então ele precisa desse foco. É uma forma de já começar o dia com ofertas anti-inflamatórias para modulação, porque ele tem uma autoimune envolvida, mais a questão de todos os polifenóis e mais estimular a produção do corpo cetônico logo cedo. Por quê? Ele vai emendar isso com o jejum.
A Ramon falou uma coisa muito importante. Ele usa essa flexibilidade metabólica e esses substratos energéticos alternativos, C8, PHB, TCM, ele usa esses substratos como forma de controle, de estímulo, de melhora de resposta inflamatória para quem tem doença autoimune. Exato. Exatamente. Pode ir falando que eu vou só, pode ir explicando o que você estava explicando. Eu vou só encostar aqui que meus cachorros estão passando correndo para lá e para cá. Então, depois que faz essa estratégia, a gente já começa a falar para o nosso corpo assim, ó, eu quero produzir um trato que a gente não está acostumado ao corpo cetônico. A partir disso, que ele começa a ter essa produção, ele vai começar a estimular vários transportadores para esse corpo cetônico. Pronto no sangue, você tem que jogar ele para dentro do tecido, isso é importante, principalmente cérebro e músculo também, que são os dois principais. A partir que o corpo dele começa a entender isso, as vias metabólicas saem de uma via glicolítica, vai de carboidrato e glicose, na verdade, e começam a usar mais a gordura estocada. Aí a gente entra num ciclo. Por quê? O corpo cetônico ele é produzido pela gordura, que passou pelo fígado. Ou seja, quando eu começo a mobilizar mais gordura do tecido, eu começo a fazer um booster de corpo cetônico sendo produzido. Aí eu começo a ter toda a adaptação metabólica, um estímulo neurológico importante. Por quê? Quando a gente pensa naquela questão de ansiedade que é muito comum, o C8, o C10 também, mas é mais o C8, e o corpo cetônico, ele tem uma capacidade de produzir, de estimular mais neurotransmissor. Então, serotonina, dopamina, melatonina. Isso me dá uma condição para que aquela pessoa consiga realmente seguir aquele plano de forma mais eficiente e manter dentro de uma estratégia, que é a parte mais importante. E às vezes, tratar as questões de ansiedade, que hoje em dia é muito comum. Então, a gente pode usar o C8 como um coadjuvante na nossa estratégia também. Perfeito. As pessoas estavam perguntando aqui quais eram os ingredientes do seu shot. O que tinha no seu shot mesmo? Tinha uma base ácida, eu gosto de uma base ácida, limão ou vinagre. Eu não gosto de vinagre, porque eu não gosto do gosto, tá? Mas pode ser limão, meio limão. Uma colherzinha de chá ou de café de cacau em pó. Toma cuidado com o cacau para quem tem enxaqueca, que ele pode ser um filho. O cogumelo, no caso dele, eu usei o Lion's Mane, que é um cogumelo com caráter mais energético, foco, concentração. E que mais? E o C8, que é o privilegiante de uma colher, no caso dele foi uma colher de sobremesa, uns 7 gramas mais ou menos. Excelente. Acordava, tomava junto com uma fórmula que ele tinha e ia trabalhar. E no caso dele, ele só vai comer agora no almoço. Ele fazia isso logo cedo, que ele acordava umas 7, 7 e meia. No meio da manhã ele ia ter um chá, alguma coisa, e só depois ele almoçava. Então, eu começo o dia já jogando para produzir corpo cetônico e depois ele vai manter um jejum mais prolongado, que ele ia bater 18 horas nesse caso, para depois fazer o almoço. Aí ele quebrava o jejum dele e depois continuava todo o ciclo do dia. Certo, perfeito. Dentro dessas estratégias que o Ramon falou, o que ele fez foi um booster neurológico para foco, concentração, que é incrível e que pode ser feito à tarde também. Para as pessoas que têm mais queda de rendimento, porque não tem nada que é estimulante demais da conta que vai atrapalhar o sono. Então, isso não vai acontecer. Então, é muito bom usar desse jeito. E o BHB, que é o beta-hidroxibutirato, Ramon, você tem usado também o beta-hidroxibutirato como coadjuvante em jejum ou de melhora da flexibilidade metabólica? Eu gosto muito do BHB para ser usado aí sim, eu coloco às vezes em 2 momentos mesmo. Quando a gente pensa numa adaptação cetogênica, eu uso o BHB como um otimizador da nossa cetose, como de adaptação mesmo. Então, já vou entrar numa estratégia cetogênica. Como usa? Isso, boa. Explica também como usar. Esqueci de falar isso na pergunta. Aí eu já pego, por exemplo, eu gosto de em torno de 3 a 5 gramas, às vezes de pegar 6. Já do BHB logo cedo, pode já ser misturado no shot, ou para quem não gosta de tomar muita coisa, já vai treinar logo cedo, acorda, toma o BHB e já vai treinar. Eu já começo a fornecer corpo cetônico livre no sangue, já começo a fazer todo o estímulo mitocondrial, que é fundamental no nosso processo de controle inflamatório, perda de gordura. E depois a gente vai chegar no horário crítico, que é por volta das 15, 16 horas da tarde, que a gente vai começar a ter muita queda de serotonina no horário, vai ter mais ansiedade, fome. E eu posso pensar em usar de novo o BHB no final de tarde.
porque eu gero outro estímulo cetogênico, outro estímulo de adaptação e controlo muito aquela ansiedade e fome no final do dia, que geralmente atrapalha o jantar, que a pessoa já chega com muita fome. Então eu faço 2 estratégias focadas na produção de corpo cetônico e transportador de corpo cetônico. Em diferentes momentos. Isso é muito importante, porque não é só de manhã, né, Ramon? Não. Essa estratégia, se a gente conseguir quebrar em momentos separados, eu aproveito muito melhor. É muito mais viável fazer 2 estratégias menores, entre aspas, do que uma gigante de manhã e depois passar todo o dia sem nenhuma outra estratégia. Exatamente. Então, se a flexibilidade metabólica é usar substratos diferentes, substratos alternativos, eles também têm que ser momentos diferentes, tá? Também tem que ser momentos diferentes. Então, deixa eu só fazer a pergunta. Aqui na live, tem profissional, tem nutricionista, médico? Deixa eu só entender quem está aqui. Me diga quem, depois que eu ative os comentários de novo. Quem que está aí? Mais profissional? Alguém profissional de saúde? Contem para a gente aí nos comentários qual que é a sua formação de quem está assistindo a live. Tudo isso, gente, que a gente está falando, tem bastante nutri aí, quer ver? E médica, bem-vindos todos, que legal. E deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito importante a gente saber fazer isso que o Ramon fez. Ramon é muito bom nisso, que é trabalhar periodização. A gente faz uma periodização de substratos. Isso que ele acabou de explicar é o que ele faz na prática, periodizando substratos alternativos para estimular a flexibilidade metabólica, para estimular a biogênese mitocondrial em momentos diferentes, para a gente queimar a gordura mais eficientemente, para a gente ter um estímulo anabólico mais eficientemente. E foi o que ele falou no começo, muito bem. Qual é o propósito? O propósito agora de se usar esses substratos é para perda de peso? É para começar um estímulo de ganho de massa magra? Aí a gente pensa, poxa, estímulo de ganho de massa magra, mas eu vou fazer isso com carboidrato? Estímulo é diferente de recovery. Estímulo é diferente de recuperativo. Tá? Guardem isso. Estímulo é diferente de recuperativo. Então, eu posso fazer um estímulo para biogênese mitocondrial, que ele é muito importante para ganho de massa muscular, com substratos energéticos alternativos, com TCM, com C8, com BHB. Eu posso fazer esse estímulo. Vou lá, faço uma atividade física super bem feita e depois eu posso fazer um recuperativo. Aí, nesse recuperativo, eu posso colocar um carboidrato. Porque as pessoas pensam que elas vão fazer a atividade física em jejum ou usando substratos energéticos alternativos e que vão perder massa magra. Imagina, no ano passado eu ganhei 10 quilos de massa muscular e tanto Ramon convive comigo, sabe o que eu estou falando? De treino e fazendo essas coisas. Então, perde massa quem faz errado. Isso é importante porque muita gente pensa assim, a massa muscular no treino, ela é basicamente degradada. É uma agressão para a musculatura aquilo. O que vai mandar é todas as outras 23 horas e 30 minutos, que a gente pensa no treino de 30 minutos, as outras 24 horas, aí sim que a gente vai recuperar a massa muscular. Então, treinar em jejum é um estímulo metabólico para me estimular a biogênese, que isso vai ser importante em todo o recovery, só que o recovery ocorre dormindo e nas outras 24 horas do dia. Não é durante o treino. Então, o treino é realmente para ter realmente esse estímulo metabólico, vai ser, entre aspas, lesivo, e a gente tem que trabalhar o depois. É o café da manhã, é o almoço, são as outras 24 horas. É aí que a gente ganha massa muscular. Mas às vezes as pessoas querem treinar em jejum e não cuidam do recovery, perde massa muscular e depois fala que foi porque treinou em jejum. E não é verdade. É verdade. E é muito real isso que o Ramon tá falando, entendeu? Muito real. Porque ninguém... Ramon, algum paciente seu perde massa muscular porque usa substrato energético alternativo de ácido caprílico ou BHB ou TCM? Existe isso? Fala, por favor. Sabendo trabalhar todo dia, não perde. E a grande maioria que começa a treinar em jejum, que nunca treinou em jejum, depois que adapta, não quer voltar. E às vezes eu quero. Não quer. Eu tenho certeza que tem alguém agora que conta pra gente. Ó, eu entendi as formações aí. Obrigado, todo mundo. E conta pra gente outra coisa. Quem aí treina em jejum e gosta? Porque é o que o Ramon tá falando, é um caminho sem volta. E às vezes eu quero tirar a pessoa do treino em jejum para mudar o estímulo realmente. Agora vamos treinar um pouco mais com carbo, que a pessoa já perdeu, tá magrinha, quer focar em outras coisas. E eu falo assim, não, vamos tirar o treino em jejum para adaptar. Não, eu não quero, não mexe no meu treino em jejum.
Então, Isso aí essas pessoas você mexe mais no recovery, você joga um pouco mais de carga no recovery, porque às vezes a pessoa perde muita gordura, né? Perde exato, muita gordura, falando, vamos ganhar uma massinha, vamos trabalhar um pouco. exatamente. Aí a gente joga, aí termina o treino, vai comer uma banana com aveia e mel e ovo, uma delícia. Então que é a fase que eu tô essa semana, eu tô comendo aquele pão que você me deu lá, todo dia eu como uma fatia daquele pão maldito. E uma coisa, Todo dia. uma outra coisa, Lu, que dá pra gente mencionar é o seguinte, muita gente pensa no uso do C8, do Brancten, na verdade, e até do BHB, tem que tomar cuidado, porque se o plano não estiver muito bem encaixado, não faz, às vezes, muito sentido. Porque a gente toma o C8, faz um estímulo, depois estoura numa carga glicêmica, quebra o jejum com carboidrato de impacto glicêmico mais elevado, você quebra totalmente o estímulo de corpo cetônico, então é importante que a gente tenha um plano com carga glicêmica baixa, sem exceder muito em quantidades proteicas, que eu vejo que é um probleminha também, que as pessoas tendem a comer muita proteína e acaba atrapalhando essa produção de corpo cetônico também. Exatamente. Então, são várias... Não é só pensar no substrato energético, né? Como que a gente vai voltar, quando vai quebrar um jejum, o que se vai usar, quais são os substratos que vêm no período pós-privação, né? No período pós-restrição. Isso é muito importante também. E é o que o Ramon falou, depende do propósito. O que eu vou usar? Então vamos lá, mas espera lá. Eu vi uma pessoa perguntando assim, por quanto tempo eu posso usar BHB C8? Pode usar sempre. Só que como as estratégias são cíclicas, a gente muda o tempo inteiro, você pode usar o resto da vida, só que em períodos estabelecidos, entendeu? Por exemplo, vou fazer 2 meses dessa estratégia, 1 semana dessa estratégia. Porque a gente muda muito. Tem dia, por exemplo, eu tenho tudo aqui em casa. Eu tenho TCM, eu tenho BHB, eu tenho C8. Então, de manhã eu escolho o que eu vou usar. Eu faço o que eu vou usar, como foi minha noite ontem, o que eu tenho de substrato energético, como é que vai ser meu treino, o que eu vou comer durante o dia. Falo, hoje eu estou precisando de uma coisa mais rápida de tudo, então eu vou usar o BHB. Aí eu vou usar o beta-hidroxibutirato, quando tem menos tempo. Preciso de um booster neurológico aí, preciso de um fator motivacional aí. Aí eu vou lá, uso um pouquinho de BHB e vou treinar. Mas eu posso usar junto. Eu posso usar o BHB e o C8 junto. Não preciso usar separado também. Mas, mas todo dia eu vou usar a mesma coisa? Não. Começa usando o C8, é bom de comer... Desculpa. Começa usando o BHB, tá? Ensina seu corpo a trabalhar o beta-hidroxibutirato, a transportar o beta-hidroxibutirato. Quando a gente usa o BHB, a gente estimula transportadores. Então, se fosse para usar numa ordem, nunca usei nada disso. Começa usando o beta-hidroxibutirato, tá? No começo, no fim do funil mesmo. Começa usando o beta-hidroxibutirato e depois vai tirando e vai colocando o C8. Usa o C8 por um tempo, volta para o BHB. Usa o C8 por um tempo, volta para o BHB. Porque aí você vai dando estímulos diferentes para o seu corpo. Porque quando a gente coloca o BHB em dose pequena, que é de 3 a 6 gramas, a gente está dando uma isca para o nosso metabolismo. Ele vai entender, para o meu organismo entender que o que vai ter de substrato energético é o beta-hidroxibutirato, que ele vai ter que se adaptar àquilo. E é aí que a gente vai usar por um mês, 2 meses, 3 meses, depende. Então não tem muito esse tempo estabelecido. Tô vendo que tem muita dúvida. Quem for da área de saúde, principalmente, faça meu curso Nutrição Eficiente das Bases Moleculares da Prática Clínica. As inscrições estão abertas, é um curso 100% online, totalmente focado em entender a estrutura daquele produto. Por exemplo, estou falando do C8. Qual a estrutura desse ácido caprílico? O que ele vai fazer? Onde ele vai trabalhar? O que ele vai estimular? Como que eu vou periodizar? Que é muito prático. E eu desmembro a bioquímica de uma forma prática. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva. É um curso quase que mandatório para quem trabalha com saúde. Não é só para nutricionista, para estudante, não. Então, se você é estudante, primeiro ano, dá conta de fazer. Nutricionista, médico, farmacêutico, biomédico, todo mundo bem-vindo. Enfermeiro, todo mundo bem-vindo. Eu não sou da área. Eu gosto muito das coisas que você fala. Eu leio tudo, estou acostumado com o que você fala. Você também dá conta. Se você também dá conta. Vai ter mais dificuldade, vai ter que parar para escrever, mas dá conta. É muito bom esse curso. São vários módulos que eu convido todo mundo a fazer, que vocês não vão se arrepender do que eu estou falando. É o que eu falei ontem. Você sabe que eu não vou falar que o negócio é bom se não for, né? Tá incrível, 100% online e vitalício. Você adquire o curso e tem para sempre.
para sempre. Então você vai... Por que é importante ter vitalício? Antes a gente deixava o curso por um ano e pouco. As pessoas não dão conta de fazer, na verdade, elas querem assistir de novo. O Ramon é um que faz a aula 4, 5 vezes, né, Ramon? Ele fala, Lu, eu assisti 6 vezes o mesmo Tava negócio. repetindo, tava renovando, tava vendo algumas coisas que queria recapitular lá do Epigênesis, por exemplo. Sim, nossa, sempre a gente assiste, né? E vou Sim. te dizer que às vezes eu mesmo vou lá me assistir, porque eu esqueço, vai, cara, como é que eu mexo com isso aqui mesmo? Aí eu vou lá, assisto um pedaço da aula. Porque, por exemplo, na aula de magnésio, eu coloquei todos os tipos de magnésio e como suplementar. Mostro alguns produtos, mostro como usar, o mecanismo de ação, a periodização, então isso é muito importante. Nutrição eficiente das bases moleculares, a prática clínica. É só ir lá no link da biografia do meu Instagram, clicar, que já vai dar direto lá no link de inscrição. Vocês vão amar, depois vocês me contam, tá? Me manda, me marca, me mostra o que vocês estão fazendo lá que eu quero ver. Só te cortando. Você falou do magnésio, eu lembrei de uma aplicação importantíssima na questão do BHB e do... quando a gente pensa, você falou do magnésio, eu lembrei do trionato. Quando a gente pensa em doenças autoimunes, muito relações neurológicas, então pensar fibromialgia, até questão de Parkinson, Alzheimer, o BHB, que é o corpo cetônico, ele tem um efeito maravilhoso para controlar a degeneração de neurônio e trabalhar uma proteção neuronal a longo prazo. Então, qualquer doença neurológica pode ser muito bem, pode caber muito bem uma estratégia mais cetogênica, do plano cetogênico e estímulos de corpos cetônicos ao longo do dia, para que a gente consiga uma proteção neurológica mais eficiente. Boa, perfeito. E a gente pode fazer associações, né, Ramon? Sim. Então, bom, um corpo cetônico, aí proteína junto, aí entra toda a suplementação específica lá para a questão, o próprio ômega 3, a própria coenzima Q10 associada ao TCM, é fantástico, esse auxilia tanto a produção do corpo cetônico quanto a via lá da cadeia de transporte elétrico com a coenzima Q10, para realmente trabalhar essa questão energética de forma mais efetiva. Perfeito, perfeito. Essa associação eu gosto muito, de coenzima Q10, de astaxantina, junto com beta-hidroxibutirato ou junto com C8. A gente pode fazer isso logo ao acordar pela manhã. Tem gente que eu faço à noite também, às vezes coloco uma coenzima Q10 de manhã e coloco uma astaxantina de noite, para continuar, para fazer mais estímulos em momentos diferentes. Eu acho que ficou claro, né, pessoal, o como usar, como que a gente faz o uso desses substratos, o que é essa flexibilidade metabólica. Se alguém perdeu o comecinho da live, eu vou deixar gravada. Então assiste de novo, eu vou colocar lá no feed daqui a pouco, assiste de novo, que a gente explicou direitinho para vocês como funciona. Eu vi alguém perguntando assim, ácido caprílico engorda? Assiste a live de novo, que acho que você não entendeu direito. Então dá assiste tudo. Anota. Para quem é aluno do curso, essa live também vai lá, a gente vai editar bonitinha e ela fica lá na plataforma do Nutrição Eficiente. Amanhã tem mais live. Amanhã, daqui a pouco eu coloco o tema para vocês, mas vai ser demais. Eu vou colocar o banner para vocês colocarem contagem regressiva na nossa live de amanhã às 6h05. Nós estamos firmes aqui de novo com uma live bem bacana que eu estou preparando para vocês. Fiquei bem feliz, Ramon, que você veio participar hoje. Vocês perguntam, Ramon Nicotari trabalha lá na clínica comigo. Vocês falaram, Luciano, não precisa passar consulta comigo. Não precisa passar comigo não, vai lá, passa com o Ramon. Ramon é incrível, é minha indicação. As pessoas perguntam, quem você indica? Está aqui na minha frente, minha indicação, trabalha lá comigo o dia inteiro. Então, vocês encontram o Ramon, a gente no @LDNA-Clinic, ldna.clinic ou no Ramon Nicotari. Qual é o teu Instagram? Nicotari.nutri. Ramonicotari.nutri, tá? Ou no @ldna.clinic, tá bom? Ramon, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Beijo grande para vocês. Tá muito incrível fazer essas lives, esse povão todo logo de manhã. E amanhã tem mais. E se prepare que amanhã tem coisa boa chegando, tá bom? Forte abraço, gente. Ramon, muito obrigado. Obrigado, Lu. Pessoal, obrigado, viu? Um beijo para vocês. Amanhã, 6h05 da manhã, eu estou esperando vocês aqui para nossa próxima live. Até amanhã. Tchau. Tchau.